Livro do profeta Isaías, capítulo de número 56 e o versículo de número 8. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda juntarei outros, aos quais já lhe ajuntaram. Vós todos animais do campo, todos os animais dos bosques, vinde comei. Todos seus atalaias são cegos, nada sabe. Todos são cães mudo, não pode ladrar. Anda adormecido, estão deitados e gostam do sono. Estes são cães gulosos, não se pode fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância e cada um para a sua parte. Vinde, dizei, trazei vinho e bebei bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda muito mais abundante. Essa passagem bíblica, amado, fala da injustiça e a justiça. O que significa injustiça? Injustiça significa ausência de justiça, violação dos direitos de outrem. E o que significa justiça? Reconhecimento do mérito de alguém. O que nós temos observado, amado, é que tem havido muita injustiça. As pessoas estão precisando de justiça, está havendo injustiça, a ausência de justiça, a violação dos direitos dos outros. Será que a pessoa não tem o direito, amado, de dar o que ele quer dar? Vamos supor, uma oferta. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, pregando para o povo de Coríntios, ele diz que a oferta é o propor do coração. E o que nós temos observado é que as pessoas tendo propondo um valor para as pessoas darem. Aí você vê a injustiça, a violação de outrem. Nós lemos uma passagem bíblica que fala a respeito dos atalaias de Israel. Atalaias são os pregadores, atalaias são os pastores. Aí a Bíblia diz que esses atalaias são pessoas cegas. O diabo tem cegado muita gente, irmão. Lá em 2 Coríntios 4:4, diz que o Deus desse século, o Deus com D minúsculo, o Deus desse século, cegou o entendimento do incrédulo para que não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Existem muitos homens que começaram bem, irmão, agora estão terminando na carne. Muitos atalaias que começou bem o ministério, mas houve na vida dele o espírito de avareza, amante ao dinheiro. Aí a Bíblia diz que esses atalaias são homens cegos, nada sabe, todos são cães mudos e não pode ladrar, anda adormecido, estão deitados e gosta do sono. É muita gente dormindo, irmão, no sentido espiritual e no sentido físico. Muitos estão só dormindo, mas na hora de contar a oferta,
e ele desperta do sono. Dormir no sentido, amado, de que eles colocam as pessoas para pregarem, mas ele não prega nada. Mas na hora de contar a oferta, é ele que conta. Aí o versículo de número 11, de Isaías 56, diz assim, ó, esse cães são gulosos, não se pode fartar, eles são pastores que nada compreendem, todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um para a sua parte. Então a Bíblia está falando aqui, rapaz, de cães gulosos. E está falando que os cães gulosos que não se pode fartar, ainda está pouco para eles. Eles são pastores. E esses são os cães gulosos. Eles querem devorar tudo, arrancar tudo das ovelhas, amado. Aí nós observamos que eu queria que as pessoas seguissem o exemplo de Paulo. Eu queria que as pessoas seguissem o exemplo de Paulo. Lá em 2 Tessalonicenses, no seu capítulo de número 3, e o seu versículo de número 8, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhamos noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Eu queria que as pessoas fizessem isso, seguissem o exemplo de Paulo. Agora tem um porém, amado. Se a pessoa trabalha a manhã toda, a tarde toda na igreja, é necessário receber, mas não receber mudos e fundo, no sentido que podemos comprar até carro, mas não é carro popular, é carro importado. Não uma casa de 2 quartos, uma varanda na frente. Não é uma casa popular, tem que ser mansão. Certo que trabalha de manhã até de tarde, tem que receber. Agora, muitos e fundo não, filho. E a maioria das igrejas, ela sobe mais à noite. É 2, 3 vezes na noite. E as pessoas querem receber. Aí o apóstolo Paulo está falando que trabalhou dia e noite para não ser pesado ao bolso dos irmãos. E ainda diz mais, ainda prego o evangelho. A própria Bíblia diz que no final dos tempos, lá em 2 de Pedro, capítulo de número 2, versículo 3, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. Avareza significa amante o dinheiro. Eles farão de vocês negócios com palavras fingidas, profetizando aquilo que Deus não mandou. Eu quero ver eles dar um conselho e falar que você está em pecado. Você que tem condições financeiras, jamais ele vai falar isso. Ele pode saber que você está no pecado, mas ele não vai falar, porque ele está fazendo de você negócios. Você para ele é uma empresa para ele, filho. Para muitos pastores, tem pessoas ricas dentro da igreja, que para eles, por pastores assim, essa pessoa aí é o meu sustento. Como é que eu posso chamar a atenção dele se ele está no pecado? Isso são falsos profetas, irmão. Jesus jamais passou a mão na cabeça de pessoas. E nós não podemos passar a mão na cabeça de ninguém. E por avareza farão de vós negócios. Mido candece. Glórias a Deus. Tem uma passagem da Bíblia aqui, amado. Tem uma passagem da Bíblia aqui, em 2 Tessalonicenses 3 e versículo 12. Assim, no entanto, ordenamos e aconselhamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhamos em paz, se alimente do seu próprio pão. Vá trabalhar, irmão, e se alimente do seu próprio pão. Segue o exemplo de Paulo. Aí ninguém quer seguir o exemplo de Paulo, porque eu vou ser sincero a você, tem abrido muitas igrejas no Brasil, mas a maioria não são por amor não, irmão.
A maioria de 90% não é por amor, não. Eu não estou pedindo like de ninguém aqui, tá entendendo, irmão? Eu só estou pregando o evangelho. Ita mazudea nagai, primando de Cássia, glórias a Deus. Eu quero ler mais um versículo bíblico aqui, ó, que diz aqui, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, porque certamente vos recordais, caros irmãos, do nosso dedicado extenuante ministério, e como de noite e dia trabalhamos para não vivermos à custa de nenhum de vós, enquanto vos comunicamos o Evangelho de Deus. Siga o exemplo de Paulo, e ainda pregava o Evangelho. Você sabe que Paulo trabalhava de quê? Sabe dizer? Paulo trabalhava de quê? Eu vou ler para você. Atos capítulo 18, e versículo de número 3. Percebendo que tinha a mesma profissão, Paulo passou a morar, a trabalhar com ele, pois era fabricante de tenda, casa. Ele era pedreiro. Bem? Era pedreiro. Ele era pedreiro. Trabalhar de dia e de noite para não pesar o bolso dos irmãos. Trabalhava de pedreiro. Eu quero deixar um versículo bíblico aqui, amado, que está registrado em Jeremias, capítulo de número 23 de Jeremias. Cães gulosos. Jeremias capítulo de número 23. E o versículo de número 1. Ai dos pastores que destrói e dispersa as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes? Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras, para onde estiver afugentado. E farei voltar aos meus apriscos, frutificarão e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que apacentam e nunca mais temerão, nem se assombrarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Alimicanda, subicanda. Amado, você já leu a passagem do livro de Lucas, no seu capítulo de número 15, e versículo de número 2, sobre a parábola das 100 ovelhas? O pastor, todo dia ele contava as 100 ovelhas. Um dia ele contou e só estava 99. Ele largou as 90, ele contou, só tinha 99. E ele largou as 99 e foi em busca de uma ovelha. Hoje os pastores não vai à busca de nenhuma ovelha, amado. Você acha que quando acontecer a grande tribulação, você tem uma pessoa para lhe guiar? Você vai ter um pastor para lhe guiar? Está difícil hoje. Eu acho que você vai pegar sua esposa, seus filhos, suas filhas, e você vai ser o pastor de se esconder da grande tribulação, que depois vai ter o arrebatamento. Mas nós vamos pegar um pouco dessa tribulação. Mas não teremos nenhum líder para nos guiar, meu Deus e meu Pai. Ou você acha que vai ter? São cães gulosos, irmão. Apacenta a si mesmo e não apacenta as ovelhas do meu pasto. Para encerrar, eu quero ler o livro de Ezequiel,
capítulo de número 34, amado. E o versículo de número 1. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetize e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo. Não deve os pastores apacentar as ovelhas? Come as gorduras, e vós vestiste de lã. Arranca tudo, e ele se veste de lã. Farão de vocês negócios. Matai o cevado, mas não apacentai as ovelhas. As fracas não fortaleceste, e as doentes não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominai sobre ela com rigor e dureza. Sabe por quê? Porque você é fraco. Aí tem rigor, tem dureza, chama atenção, está em pecado, irmão. Agora, seja você um empresário, para ver se ele vai tratar com você com dureza. Não trata, irmão. E nem instante, não demora muito, levanta logo você com o obreiro, vai botar você em cima do púlpito, porque quer fazer de você negócios. Assim se espalharão por não haver pastor, tornar-se-ão um pasto para toda a esfera do campo, por quanto se espalharam. Aí ele deixa a esfera do campo, deixa o mundo pegar a ovelha, porque a ovelha não tem nada, se não tem nada, ela não é nada. As minhas ovelhas andarão desgarradas por todos os montes, por todos os altos outeiros. Assim as minhas ovelhas andarão espalhadas por toda a face da terra, sem quem a pergunte por ela, nem quem a buscasse. Está vendo aí? Nem pergunta pela ovelha. Pastor, você que tinha tantas ovelhas, porque você tem 1000, porque você perdeu 100, você não vai atrás? Mas ainda tem 900, ainda dá para encher meu bolso. É isso que eles pensam, irmão. É a pura verdade. Portanto, ó pastor, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que quanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto à tua esfera do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procurarão as minhas ovelhas, e os pastores apacentam a si mesmo, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastor, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, que eu estou contra os pastores, das suas mãos mandarei as minhas ovelhas, demandarei as minhas ovelhas, e elas deixarão de apacentar as ovelhas, e os pastores não se apacentarão mais a si mesmo, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhe servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei. É Deus que vai buscar, amado. Vão fazer de você negócio. Reflita nessa mensagem.